Quando a gente vai falar de doenças raras e ética em doenças raras, é importante considerar algumas características especiais desse grupo de doenças, né? Em primeiro lugar, já está no nome, são doenças que acometem uma parcela pequena, se consideradas isoladamente, da população, né? Então isso, quando a gente vai pensar em incorporação tecnológica para o tratamento dessas doenças, se utilizados os métodos tradicionais, pode trazer alguns problemas, né? Como são poucos doentes, isso gera pouco interesse nos laboratórios de desenvolver medicações para esses pacientes, por uma questão de tamanho do mercado. Então, naturalmente, esses remédios vão ser mais caros, né? Em sendo mais caros e para menos gente, é muito provável que o método tradicional de avaliação de custo-efetividade fique desfavorável para esses doentes. Então é importante que a gente considere, em primeiro lugar, que um estudo de custo-efetividade para a incorporação tecnológica em pacientes com doenças raras não deve ser tomado isoladamente. E por que isso? Primeiro porque a gente precisa considerar o final do processo, né, de análise de uma tecnologia que envolve o impacto orçamentário, né? Se por um lado a gente tem um custo muito alto para poucos pacientes, isso de alguma maneira acaba se compensando com o pequeno número de doentes que vão usar essa tecnologia. E segundo, é uma questão de justiça, né? Aqui a gente começa a entrar mais claramente no campo da ética e é fundamental que os pacientes tenham, os doentes da nossa sociedade tenham um tratamento equânime. A gente está falando aqui de equidade, que é um direito, né? Se a gente pensar na teoria da justiça do John Rawls, que foi um teórico legislador americano do século XX, a sociedade tem a obrigação de tentar igualar ao máximo, no momento do nascimento, todos os seus concidadãos, para que esses possam, pelo menos, ter a possibilidade de desfrutar das suas vidas da melhor maneira possível e da maneira mais equânime possível. Se a gente está pensando assim, a sociedade tem, então, a obrigação de igualar os seus concidadãos, investindo um percentual dos seus recursos no tratamento daqueles que, por uma situação que obviamente não tem nenhum controle, nascem com uma doença rara e que vão precisar de tratamento para estar em pé de igualdade com todo o resto da sociedade. Então essa é uma obrigação ética nossa, lutar para que o volume de recursos necessário seja investido para esse grupo de pacientes, para que eles estejam em situação de poder conviver e desfrutar das potencialidades da sua vida de maneira equânime com o resto dos cidadãos. A primeira mensagem que fica é essa: não podemos pensar então em análise de custo-efetividade isoladamente, né? O segundo ponto que tem que ser considerado quando a gente fala de ética em doenças raras é que quando a gente vai fazer pesquisa científica, toda pesquisa científica tem um grau de incerteza, né? E a metodologia desenvolvida ao longo do século XX, medicina baseada em evidências, para que se diminua esse grau de incerteza, é o acúmulo do número de pacientes. Quanto mais pacientes eu tenho, né, num determinado estudo, por exemplo, eu vou testar uma droga para uma determinada patologia. Vamos usar um exemplo, a pneumonia, por exemplo. Suponha que eu não tenha tratamento, eu estou lá no início do século, antes da penicilina, e eu não tenho tratamento para essa patologia. Aliás, o primeiro estudo randomizado que utilizou-se de placebo foi investigando o tratamento da tuberculose, lá nos anos 30. Né? Então, o que eu faço? Eu uso a medicação que eu tenho motivos para pensar que ela funciona em um grupo de doentes e em um outro grupo de doentes que eu não tenho naquela patologia que eu não tenho nenhum tratamento disponível, um outro grupo de doentes eu acompanho com o melhor tratamento de suporte possível. Quanto mais efetiva for a minha medicação, menos pacientes eu preciso para provar, do ponto de vista estatístico, que essa medicação é efetiva. Quando a medicação não é tão curativa, como no caso, por exemplo, do antibiótico para uma pneumonia, mas se a gente está falando de uma quimioterapia para um câncer, que aumenta a sobrevida ou aumenta o controle da doença durante um tempo, eu vou ter um benefício menos evidente. Então, para demonstrar esse benefício, mantendo o mesmo grau de certeza que a comunidade científica entende como razoável,
eu preciso aumentar o número de doentes. Essa é uma regra universal, né? Quanto mais doentes, mais segurança eu vou ter no resultado do meu estudo. Quando a gente pensa em doença rara, mais uma vez isso passa a ser um problema, né? Como historicamente, e a gente já conversou sobre isso, os tratamentos são mais caros, a gente não pode ver, do ponto de vista das agências reguladoras, tentativa de frear a incorporação tecnológica em doenças raras, porque obviamente a gente tem menos doentes e a gente vai ter um grau de incerteza muito maior para entender que esses tratamentos são efetivos e que a sociedade deve investir uma parcela dos seus recursos nesses tratamentos. A gente tem que entender que esses pacientes com doenças raras vão demandar um nível maior de incerteza e existem alguns métodos da gente lidar com isso. O principal deles é a observação desses doentes, como eles se comportam pós-incorporação. Então a gente entende que é aceitável um maior nível de incerteza. Isso demanda, em primeiro lugar, desenhos de estudos alternativos. Dificilmente eu vou conseguir fazer estudos de fase 3 comparativos com centenas de pacientes em cada braço. Eu tenho que pensar em desenhos alternativos de estudo. Esse é um outro tema que a gente não vai se aprofundar aqui, mas existem formas de lidar com essa incerteza. E uma vez aceitada essa incerteza por esse imperativo ético que a gente está conversando, é fundamental que se observe os resultados depois que esses doentes estão recebendo o tratamento, como eles têm se comportado. E uma forma de lidar com isso, por exemplo, é o compartilhamento de riscos com a indústria que produz as medicações, né? Se a indústria tem confiança de que o remédio funciona, ainda que por um preço elevado, porque teve um custo lá atrás maior no desenvolvimento, nada mais justo que a gente compartilhe esse risco e dê a chance para o doente de não vir a não desfrutar da sua vida, eventualmente até morrer pela patologia, e não ceder a ele a possibilidade de fazer uso dessa tecnologia. A gente tem que entender que quando a tecnologia se desenvolve, existe apesar de a gente estar falando de doenças raras, são crianças, na maioria das vezes são doenças genéticas, né? Então são crianças ainda no começo da sua vida que dependem de maneira muito importante desses tratamentos que podem definir a qualidade de vida que eles vão ter no futuro, né? Uma vez feito isso, a gente observa o resultado a longo prazo e está em contínua discussão, né, em contínua avaliação para que a gente tenha acesso aos resultados. Isso demanda um esforço muito maior por parte de todos os envolvidos, né, a indústria, as agências reguladoras e os pagadores, né, e quem subsidia esse tratamento. Isso demanda um esforço muito maior, mas é uma necessidade para que esses doentes de doenças raras tenham um tratamento equânime na nossa sociedade. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado pela atenção de todos.